E para falar mais sobre a timidez e quando realmente é necessário buscar a ajuda de um especialista, nós convidamos a psicanalista e terapeuta familiar Cássia Rodrigues. Faça sua pergunta pelo telefone 3331-9046. Boa tarde, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Tribuna Notícias. Obrigada. E antes de fazer a minha primeira pergunta para a senhora, eu vou elogiar o sorriso aí, que eu fiquei esperando o sorriso dele, mas de qualquer forma ele é muito fofo, viu? O sorriso do menino. Não é? Você viu? Ele é super tímido, mas ele é muito fofo. E ele consegue se comunicar bem, assim, só abrindo aquele sorrisinho mesmo. E tem a linguagem corporal, né, Ingrid? Nós falamos através do que a gente se cola, a bolsa, o sorriso. E nós temos que respeitar, né? É verdade. Vamos começar falando quando que a timidez vira caso médico e há necessidade aí de um acompanhamento psicológico? Eu creio que a timidez vai virar caso médico quando você perceber que seu filho não dá mais conta de nem ir na escola. Aí já tem que procurar um terapeuta e às vezes até um psiquiatra para tomar um remédio para controlar aquela ansiedade exagerada. Porque todos nós, hora ou outra, vamos ficar tímidos. Todos nós, hora ou outra, quando a gente vai fazer algo que nos desafie, nós vamos ficar tímidos. Mas se isso impede você de viver, aí já é caso de médico. Aí tem que procurar terapia e um acompanhamento com o psiquiatra, que só o psiquiatra pode dar remédio, né? Como os pais podem reconhecer a timidez excessiva de um filho? Eu creio que dentro de casa, às vezes os filhos se sentem inseguros. A gente estava conversando até em off, né? Dentro de casa é o reduto da pessoa. Ele se sente seguro. E quando ele vai para a rua, ele não dá conta de voltar, de avançar, quando ele não quer mais sair, não quer mais ter relacionamento com os colegas, quando ele não quer mais vivenciar nada, aí já está ficando um caso mais sério. E o pai e a mãe, principalmente quando é muito extrovertido, que existem duas características da personalidade. O introvertido e o extrovertido para Jung. O Jung descobriu essa característica. Nós somos ou extrovertido ou introvertido. E aí as nuances. Então, usando o conceito do Jung, hora ou outra nós vamos perceber que seres humanos são extrovertido e introvertido. E daí a gente se caracteriza. O ser humano tímido, ele vem da introversão. Então, todos os introvertidos geralmente vão desenvolver uma timidez maior. Mas à medida que você vai crescendo, você, apesar de ser introvertido não quer dizer só quieto. É que você prefere ficar mais na sua. E o extrovertido prefere estar mais com a multidão. Então, hora ou outra, você manifesta aquele comportamento que pode se tornar algo mais sério. Então, eu creio que na primeira infância, igual a matéria, a gente tem que estar como pai ligado. Mães e pais falantes demais, extrovertidos demais, pode prejudicar o comportamento dos filhos. Pois é, e é então, exatamente... Aí, mamãe e papai tem que ficar ligado, né, nisso. Então, e o inverso? A pergunta do Marcos de Santa Rita, em Vila Velha, é o contrário. Pais muito tímidos, eles podem aí... os filhos vão ser tímidos também ou não necessariamente? Nós terapeutas adoramos uma resposta que mata todo mundo, né? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos entender, se os pais são tímidos, o meio social já está dizendo que tem que ser mais incluso, tem que ser mais introvertido. Então o ser humano pode puxar uma tia que é extrovertida, porque a gente não sabe com quem a gente quer parecer. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Mas que é um caso a ser analisado e preocupado, sim. Um papo mais íntimo agora, doutor. O que acontece com o corpo da pessoa nesses momentos de ansiedade e pânico? Transpiração na mão, coração bate mais forte, você tem uma sudorese excessiva, você começa a roer unha. Muitas pessoas que hoje são fumantes, elas têm um comportamento de timidez. Porque o que é o cigarro? Não é a proteção? Um parceiro seria. Um parceiro. Por exemplo, você está assistindo um jogo fechado agora do campeonato de todos os times. Você está assistindo, você fuma exageradamente. Por quê? Aquilo é um escudo. Quando você vai numa festa, você bota a bolsa para te proteger, igual a menina na escola, o exemplo da matéria, ela ficava com os livros na frente. Aquilo é o escudo, é a proteção. Tem um livro que fala a linguagem corporal e o corpo fala. O corpo fala todo o tempo, né? Todo o tempo a gente está falando, como a gente senta, como a gente se comporta. E cabe aos pais, eu acho que os pais têm que estar sempre ligados nisso, percebendo os filhos. Pois é, a senhora está falando sobre os pais. A Leila, da Barra do Jucu, ela disse que tem um filhinho de 2 anos, que ela sente que ele é muito tímido, que ele se esconde, quando chega alguém só quer ficar com ela agarradinho. E dá para sentir a timidez de um filho logo nos primeiros anos, assim? Todo ser humano entra nesse mundo, né? Quando entra nesse mundo é assustador, né? Esse mundo é assustador. A gente percebe que existem crianças que são mais soltas, mas são mais temperamento, desenvolvidas, né? É o que Jung falou, já são extrovertidas, porque tem uma carga genética. Nós trazemos na genética alguma coisa, e o meio aumenta ou diminui aquilo que a gente traz na carga genética. Introvertidos podem se tornar pessoas falantes, mesmo introvertido. Então, até 2 anos, ainda está vivendo o momento de estar muito dentro de casa, e todo bebê, ele tem de 8 meses a 2 anos, ele quer ficar com a mãe, né? Porque ele está ali naquela fase do desenvolvimento oral, é a mãe. Às vezes o pai nem tem espaço, que é a mãe que caracteriza o pai. Não é o pai que
Que coisa triste, né? Existe uma fronteira entre a timidez aceitável e a não aceitável, né? Tem. Nós somos ansiosos, todos nós somos ansiosos. A ansiedade faz parte da estrutura humana, senão a gente nem estaria aqui. A ansiedade faz com que o Thomas Edison descubra a lâmpada, ele tente várias vezes. Só que daí vai para a timidez. Depois da timidez, se você não trata, pode se transformar uma ansiedade fóbica. E depois uma fobia social. E no futuro, aí vai todas as nuances, transtorno ansioso. E no futuro, quiçá, tem uma síndrome do pânico, né? Que a síndrome do pânico, às vezes, ou a agorafobia, que a pessoa tem medo de ambientes abertos, a agorafobia é diferente da síndrome do pânico. Então, é sério. Hoje, em função do mundo estar muito contemporâneo, muito rápido, as patologias estão aumentando. Então, é sério. Eu acho que papai e mamãe, quando percebe que o filho está muito manifestando comportamento de timidez, é melhor pecar pelo excesso do que não fazer nada. É melhor procurar ajuda do que, às vezes, não fazer. E achar que vai melhorar com o tempo, porque, às vezes, piora. A Milena, de Rio Marinho, Vila Velha, ela pede para que a senhora dê sugestões de como é que a gente pode ajudar um filho tímido na escola. Aquela criança que tem medo de perguntar, de tirar uma dúvida com o professor. Como é que a família pode ajudar nesse processo? Para não atrapalhar até o aprendizado, né? Tirando os hiperativos, né, que acabam atrapalhando a sala de aula, que é o oposto, todo ser humano tem uma timidez. Então, quando ele vai para a escola, no primeiro momento, muitos não querem ir. Mas se tiver uma segurança de casa, que o pai e a mãe vai estar presentes quando eles voltarem, dá segurança. Muitas vezes os pais não são seguros, é aquela pergunta anterior, e ensina o filho a ser inseguro. Porque a timidez passa pela vertente da insegurança. Você se sente inseguro para aquele novo desafio. Imagina se eu tivesse que falar de engenharia. Meu Deus, aí seria terrível. Eu ia agir igualzinho a filha da Milena, eu ia ficar insegura. Então eu tenho que buscar ferramentas, eu tenho que me preparar. Papai e mamãe têm que gerar essa estruturação, tem que gerar a sabedoria de não criticar, jamais rotular, jamais falar, menino, você é tímido. Não. É o contrário, em vez de rotular, incentivar. E quantas vezes agora a gente está chegando à festa junina, aí os pais querem obrigar o filho para eles ficarem todos orgulhosos, né, do filho estar dançando a quadrilha. Se o seu filho fala que não quer, eu prefiro você conversar com a pedagoga da escola e não deixar seu filho dançar do que expor ele a uma situação que ele não vai dar conta. E aquilo vai traumatizar. E no futuro ele pode se tornar mais fóbico do que ele está sendo agora só tímido. Existem medicamentos para amenizar esses distúrbios? Os médicos psiquiatras e outros tipos de profissionais da área, psiquiatra porque cuida da psique também, eles são os responsáveis de dar um controle da ansiedade. Mas quando é criança, é preferível às vezes só procurar um pedagogo, um terapeuta, e aí eles vão perceber e indicar. Eu prefiro não dizer muito do remédio, porque a gente vive muito esse fast food de remédio, não de comida, mas de remédio. É aquilo rápido, o remédio vai curar rápido. E nada cura rápido, tudo é um processo. Por isso que a terapia funciona mais. E o tratamento costuma ser longo? Depende. Olha a resposta de novo, que mata qualquer pergunta, depende. Cada caso é um caso, então é para poder perceber e cada caso depende de uma aceitação ou não da família. Eu acho que é multidisciplinar, é a família, é a escola, é o médico, é o terapeuta, e aí gera uma solução. Para a gente encerrar rapidinho, a Maria Helena da Serra, o que fazer quando uma criança ela é extremamente tímida na rua, na escola, e dentro de casa ela é elétrica, ela é falante, ela é extrovertida? Porque dentro de casa ela se sente segura, né? A proteção do muro da casa, a fronteira está segura. Os pais dentro de casa dão um acolhimento. Quando ela vai para a rua, a fronteira se rompe. E aí? Ela vai ser julgada, ela vai ser restachada. Como passar essa segurança para a rua? Então, é dentro de casa. Essa menina vai estar caminhando para a segurança. Mas eu acho que a família é a agência de segurança e vai passar. Com certeza vai passar. Tudo passa. Seres humanos que um dia foram tímidos, hoje são extremamente falantes e comunicadores. Tudo passa. Okay. Depende da criação, né? Ok. Psicanalista e terapeuta familiar Cássia Rodrigues, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Tribuna Notícias. Prazer foi meu.